Como calcular o ITCMD no estado de São Paulo? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal do estado de São Paulo e trabalho na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre como realizar o cálculo do ITCMD no estado de São Paulo. Eu confesso para vocês que o vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu tenho uma tarefa ingrata, porque são muitas informações para que a gente possa cumprir esse objetivo. Mas, o que eu vou fazer aqui? A bem da verdade, para você saber realizar o cálculo, a gente teria que fazer um curso de várias e várias horas. Só que com base no caso que provavelmente você tem em mãos, com base nos bens que provavelmente constam desse caso, eu vou passar para você um caminho pelo qual você vai conseguir realizar, se não um cálculo nos mínimos centavos, nos exatos centavos, pelo menos uma excelente noção de como vai ficar o valor do ITCMD, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: quando a gente fala de ITCMD, a gente tem que, e eu vou abrir a lei aqui para a gente conversar com base na lei, certo? Porque o colega advogado que está aí do outro lado da tela, ele precisa abrir a lei quando ele entra em uma área como a área de inventários, como a área de TCMD. Por que eu digo que precisa abrir a lei? Porque eu fiz faculdade de Direito também e a gente não viu isso lá. Então você precisa abrir as normas que vão informar o seu caso, tá? Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é o seguinte. A primeira coisa que o colega vai ter que fazer é: qual a data do óbito que a gente está falando? Por quê? Muitas vezes o colega pensa: nossa, como é que eu vou fazer para recolher o ITCMD? Mas o óbito não está sob a lei do ITCMD. Eu vou colocar aqui. Veja aqui a lei, ó, de 2000, 29 de 12 de 2000. Ou seja, óbitos a partir de 2001. E digo mais ainda, tá? Se você vir aqui na lei, você vai perceber que ela teve determinadas alterações aqui. Olha isso aqui, ó. Artigo 6º. Isso aqui é uma redação anterior, tá? O artigo 6º está em cima, né? O artigo 6º está aqui. Redação dada pelo artigo, ao artigo pela lei tal de 21 de 12 de 2001. Ou seja, até a data anterior a gente tem essa incidência aqui, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que o colega tem que tomar. A gente está falando de TCMD mesmo? Se a gente não estiver falando de TCMD, a gente está falando de TBI causa-mortes, muita gente nem sabe que existe, né? Digamos aí, o pai, né, do ITCMD, uma incidência tributária causa-mortes anterior, e aí a gente vai estar falando de uma outra espécie tributária. Essa é a primeira coisa, tá? Tem o óbito em mãos, qual é a lei que informa a relação tributária a partir daquele óbito? Esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, não vou abrir aqui a lei quando forem detalhes que eu julgo pouco importantes, tá? E nem faremos um vídeo passando por todos os dispositivos da lei ou do decreto, que é onde a gente vai apoiar melhor o nosso encontro. Mas onde é que eu quero chegar? Em São Paulo, a alíquota 4%, certo? 4%. Então, é daí que a gente vai partir. Não tem como você estimar corretamente o imposto. Olha lá, isso aqui é muito importante. Não tem como você estimar corretamente o imposto sem você fazer a correta valoração dos ativos que estão sendo transmitidos, tá? Por quê? Aí aqui eu já começo a entrar até um pouco nisso aí. A gente vai colocar aqui, vai marcar para você outros vídeos que podem ajudar nisso. Mas o que você precisa saber é o seguinte: você vai lá e faz uma estimativa em cima do IPTU. E o critério oficial, óbvio que eu estou falando de imóvel urbano, da Secretaria da Fazenda é qual? É o valor de mercado. Ah, mas é porque eu já consegui passar, um amigo meu já conseguiu. O fato de você ou um colega seu eventualmente ter conseguido passar por um valor X não significa que aquela é a posição oficial da Secretaria da Fazenda e nem significa que você vai conseguir sempre, certo? E só para deixar claro, eu sempre deixo isso claro, eu não estou aqui para entrar em discussões nem éticas, nem convencer ninguém de nada. Estou passando
trocando conhecimento com vocês, tá? Então, Jonatas, qual o critério aplicado pela Secretaria da Fazenda para bens imóveis urbanos? Valor de mercado. Valor de mercado. Esse é o critério, tá? Aí, mas passou, mas isso, mas um amigo meu. Aí é o risco de cada um, certo? E para isso existe a fiscalização. Esse é um ponto muito importante. E o outro ponto temos lá, e hoje ainda temos o tal do IEA, né? Se você não sabe o que é o IEA, Instituto de Economia Agrícola, ele divulga um critério para avaliação dos bens imóveis rurais. E aí tem vários mandados de segurança. A gente, nós como corpo técnico, tentamos mudar isso aí, mas as prioridades são outras e não conseguimos. Está lá. Se você não quer ter problemas com a Secretaria da Fazenda, não quer passar por um procedimento de arbitramento, nada disso, então quando você tiver aí um imóvel rural, ou você vai declarar pelo IEA ou pelo valor de mercado, certo? E aí, se você, por exemplo, o IEA ele consta do decreto, né? Então, se você eventualmente coloca o IEA e o valor de mercado é um pouquinho maior, muito provavelmente aí na sua jurisdição, seja ela qual for, o fiscal que realizar a análise ele vai aceitar, porque consta o IEA lá da lei, do decreto, melhor dizendo. E é por isso que dá problema, dá para estar na lei. Mas por que eu estou fazendo essa ressalva aqui? Porque o seu raciocínio, quando você pensa nos bens, ele tem que sempre partir do comando geral de valoração, que é trazido pela lei e pelo decreto. Eu vou trazer aqui para você. Quando a gente vai falar de base de cálculo, eu vou colocar aqui. Ó. Aqui estamos no decreto, tá? Aqui eu mostrei a lei para vocês. O decreto repete muita coisa da lei, como normalmente acontece, e traz algumas outras peculiaridades, como normalmente acontece, né? Vamos aqui, ó, base de cálculo, artigo 12 a 17. Vamos ver o que o artigo 12 fala para a gente. A base de cálculo, olha isso aqui, ó, a base de cálculo é o valor venal do bem ou direito transmitido expresso em moeda nacional. Tá? O que eu estou querendo com vocês aqui? Esse é um comando geral. Por quê? Eventualmente, você vai ter um bem aí sendo transmitido que ele não vai estar elencado aqui, certo? Porque o que a gente muitas vezes é levado a raciocinar? O meu cliente está transmitindo uma arma, o cliente está transmitindo joias, e não fala na lei nem no decreto como eu vou valorar isso. Fala sim, fala. Aqui, ó. Tá aqui, certo? A lei ela não vai trazer uma forma específica de valoração para todos os bens. Ela traz um comando geral, certo? De valoração. E para bens específicos, ela traz comandos específicos, que é o que eu falei agora há pouco. A gente falou sobre o bem imóvel urbano, bem imóvel rural, são exemplos. Tá? Para todo o resto, você, advogado, advogada, vai ter que valorar o bem conforme valor venal. Isso aí é uma discussão também que tem no vídeo nosso aqui, provavelmente já apareceu a essa altura do campeonato. Valor venal, a semântica significa valor, o valor atingido por um bem que é colocado à venda, certo? Ou seja, valor de mercado. Então, todo e qualquer bem que você vai estar transmitindo, você vai partir desse raciocínio, tá? Uma arma. Quanto vale essa arma? Essa arma vale X. Então, aí eu aqui, o nosso objetivo é o quê? Estimar o cálculo de TCMD. Você vai partir sempre de valores de mercado. Nota, valores de mercado sempre na data do óbito, certo? Não é a data que o cliente te procurou, não é a data de realização do inventário. Como a gente está falando da morte, data do óbito. Se eventualmente for doação, aí a gente vai ter o presente momento, né? Que é lavratura da escritura pública ou trânsito em julgado do processo judicial, tá? Então, aqui, pessoal, eu passei rápido porque o nosso vídeo de hoje não tem como objetivo discussão de base de cálculo, e aqui no nosso canal a gente tem vídeo só para isso. Então, se não, preciso me aprofundar nessa discussão e tal, termina de assistir esse vídeo e veja os vídeos em que
em que estamos conversando sobre base de cálculo. Não é o objetivo principal aqui. Eu passei rapidamente só para você que eventualmente não tem noção nenhuma de base de cálculo, agora você tem uma mínima noção e a partir daí você vai poder fazer uma estimativa razoável do cálculo do imposto, certo? Só isso, tá? Nosso objetivo aqui não é conversar sobre base de cálculo. Então, e aí tá. Aí você tem aí, e eu vou dar os exemplos concretos aqui para bater provavelmente a hipótese que o colega aí tem. Ativos bancários, sejam eles conta corrente, poupança, extrato na data do óbito. Eurocap, título de capitalização tal, extrato na data do óbito. Tabela FIP na data do óbito. Imóveis, tanto urbano quanto rurais. Valor de mercado, tendo a possibilidade de você realizar a declaração pelo IA, no caso do bem imóvel rural. Pulando aqui as eventuais discussões, como eu falei, o objetivo desse vídeo não é esse, tá? Beleza, aí você fixou esses valores, você está se aproximando do critério que o fiscal vai usar, porque não adianta nada você estimar o valor do imposto em cima de critérios que vão ser alterados pelo fiscal. Aí você, não, essa casa aqui, no IPTU fala que ela é 120 mil, vou estimar o imposto em cima disso. Tá, aí você vai lá e sofre um arbitramento e essa casa vai para 300 mil, sua estimativa foi para o espaço. Tá? E aí, o que acontece? 4%. Você vai multiplicar, vai pegar a calculadora aí e vai multiplicar por 4%. Vou te ajudar aqui para os colegas que eventualmente têm dificuldade. Se você não tem aí um botãozinho de porcentagem, é só você pegar o valor total transmitido. O imposto vai incidir sobre a herança, que é o que é efetivamente transmitido. Você vai excluir a meação, tá? Isso aqui eu estou considerando que você já classificou os bens, já separou a meação quando for o caso e está trabalhando só com herança. Vai pegar o montante total de herança e vai multiplicar vezes 0,04. O que é isso? É você pegar a partir do montante transmitido, quanto é que equivale a 4%. Então, 300 mil é o montante de herança. Já tirei a meação, vezes 0,04, vai dar 12 mil nesse nosso exemplo, tá? Então, essa é a forma matemática de você chegar no imposto. E aí a gente chega num outro ponto. Tá, Jonatas? Aqui você já, os colegas que chegam até aqui já têm uma estimativa razoável, tá? Porque, por exemplo, se você tem aí, se estão te procurando um ano depois do óbito, esse imposto aí vai sofrer pouco ajuste. 2, 3 anos aí que você começa a ter uma incidência mais pesada de encargos, tá? E, obviamente, a gente não vai se furtar a apresentar aqui como é que você vai realizar uma estimativa desses valores. Só um momento. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Uma outra situação, que eu vou passar rápido aqui também, quando a gente chegar lá nos artigos que falam sobre os encargos, você vai perceber, pelo menos, né, que para falarmos de encargos, temos que estar falando de um imposto que não foi pago dentro do prazo, tá? E como é que você vai saber a estimativa dos encargos sem ter passado pelo vencimento do prazo? Você tem que encarar isso aí, tá? Em regra, a gente tem a incidência do prazo de 180 dias. Vou mostrar para vocês porque a gente tem que manusear a norma. Vamos lá. Alíquotas, recolhimento do imposto. Aqui não, peraí, o imposto... Aqui. O imposto será recolhido na transmissão causa-mortes. Esse aqui geralmente não é o prazo que incide, tá? No prazo de 30 dias após a decisão homologatória do cálculo ou do despacho que determinar o seu pagamento. Vamos supor aí que ocorreu falecimento num dia, o cliente procurou no outro, tudo certo, tal. Aí, no âmbito do processo,
dentro aí de 30 dias, né? Deu 30 dias do óbito, o juiz vai lá e fala, paga. Aí a gente está falando disso aqui, ó. No prazo de 30 dias após a decisão homologatória do cálculo ou despacho que determina seu pagamento, tá? No exemplo aqui pode ter ficado confuso, eu vou usar outro critério. Procurou, você entrou com processo e em 60 dias passaram 2 meses aí, tá? E em 60 dias você tem o despacho do juiz falando, paga. Aí a gente tem a incidência desses 30 dias. 30 dias após a decisão homologatória do cálculo ou despacho que determinar o seu pagamento. Normalmente esse prazo aqui não vai acontecer, tá? Porque ou o cliente não te procurou a tempo, ou o inventário isso, tá? Mais do que isso não, mais do que o prazo máximo que a gente vai ver abaixo, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aqui também antes da lavratura da escritura pública no caso de transmissão realizada no âmbito administrativo, ou seja, você foi lá ao cartório e vou dar o mesmo exemplo dos 60 dias. 60 dias após o óbito, o cliente chegou para você e falou assim, olha, tá aqui e tal. Tá tudo certo, a documentação tá. Aí você vai ao cartório, olha, vamos fazer a escritura? Vamos, tá tudo certo, tal. Paga o imposto. Por quê? Porque aqui está dizendo que é antes da lavratura da escritura. Esse é o primeiro parâmetro, tá? De prazo, tanto em âmbito judicial quanto em âmbito administrativo. Abordei os dois aqui. Só que a lei traz um outro parâmetro. A lei traz isso aqui, ó. Na hipótese prevista no inciso 1, transmissão causa-morte, tá? Na hipótese prevista no inciso 1, o prazo de recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180 dias da abertura da sucessão. Tá? Então, a gente tem dois parâmetros de prazo. A gente tem esse e tem esse, certo? Ou seja, temos um prazo máximo. Temos uma regra, digamos assim, normal, a partir de um determinado comportamento, seja para a lavratura da escritura, seja a ordem do juiz, e a gente tem um prazo máximo, certo? Claro, rompeu o prazo máximo, o inciso 1 ele acaba trazendo aí letra morta diante do caso concreto, tá? Então, venceu o prazo máximo, o cliente me procurou faz 1 ano do óbito. Beleza, então quando é que rompeu a data de pagamento? 180 dias, prazo máximo. Dali para frente a gente está falando em atraso de pagamento, certo? Claro, coloquei aqui que é importante porque, agora vamos para a incidência dos encargos. Para a gente entender a incidência dos encargos, o que a gente tem que ter? A gente tem que saber quando rompeu esse prazo. Só para deixar redondo aqui, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, tem o prazo máximo e tem, sob pena de sujeitar-se o débito aos juros e multa previsto no artigo seguinte, tal. Certo? Então, aqui tem a deixa para que a gente tenha a incidência de encargos. Aqui pode ser pedido por justo motivo, esse justo motivo não é determinado em nenhuma norma, então, geralmente, quando a gente tem algum problema de regularização, alguma coisa nesse sentido, alguma discussão judicial de filiação, os juízes acabam entendendo que é justo motivo, tá? Nesse caso, você pede para o juiz que ele afaste esses encargos, o juiz vai dar a ordem e você vai juntar no sistema, excluindo esses encargos, tá? Vamos em frente. Aí aqui, artigo 32. Ele falou o artigo seguinte, artigo 32. Eu vou pedir para você, se a gente está te ajudando, se chegou até aqui, deixa aqui o seu like, deixa o comentário aí também, se está com alguma dúvida, e se inscreve no nosso canal. Toda quarta-feira, às 8 horas, tem vídeo novo sobre inventários e ITCMD. Esse vídeo é um vídeo específico sobre o estado de São Paulo, mas falamos sobre muito mais, tá? Aqui no nosso canal. Fica o convite para que você esteja com a gente. Vamos aqui agora me fugiu. Aos encargos. Quando não recolhido nos prazos previstos na legislação tributária, o débito do imposto fica sujeito à incidência de juros de mora a partir do dia seguinte ao do vencimento. Você já sabe calcular o vencimento, então estamos conversados, né?
multa no percentual de 0,33 por dia de atraso, limitado a 20%. Então, vamos puxar a calculadora, tá? Para você aprender exatamente como é que faz isso aqui, tá? Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Você pode ter aí alguma situação na matemática, tá? Mas eu estou colocando aqui a calculadora justamente, deixa eu trazer para cá, justamente porque, vamos lá, justamente para que você veja na prática, tá? Então, zero, apertei o zero, vírgula, zero. Se eu apertar o 1 agora, eu vou ter a representação de 1%. Então, eu boto mais um zero, porque é 0,33. Assim, eu tenho representado aqui numericamente isso aqui, ó. Tá? Quantos dias de atraso? Vamos supor que a gente está falando aí de 80 dias de atraso. Isso aqui vezes 80. 0,26. Isso aqui é a representação de 26,4%. Só que, olha o que eu tenho aqui. Limitado a 20%. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou ter esse cuidado. Tá? Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter esse cuidado. Estourou os 20%, você corta nos 20%. Tá? Vamos em frente. Aí, a taxa de juros de mora é equivalente a, por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais acumuladas semestralmente. Nesse caso aqui, se for menos que 1%, você vai aplicar 1%. Tá? É isso que é o que o dispositivo está querendo entregar para a gente. Tá? Isso aqui, eu vou ensinar para vocês o seguinte. Aqui, isso aqui vira de acordo com a quantidade de meses que você passou, isso aqui vai ficar uma conta gigante, né? Então, eu vou ensinar para vocês onde vocês vão pegar um índice equivalente a esse aqui. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai calcular você vai verificar a data do vencimento, Aí você vai calcular na mão esse aqui, tá? Limitado a 20%. Calculou esse aqui? Taxa de juros de mora. Eu vou ensinar você como é que você vai achar um número equivalente a essa taxa, digamos aqui, consolidada, tá? Vamos lá, legislação tributária. Aqui, ó, eu já tenho aqui no atalho, mas se você colocar aí eu vou colocar aqui nos comentários, tá, do vídeo. Mas se você colocar aí legislação tributária, você faz São Paulo, alguma coisa nesse sentido, vai cair aqui, tá? Vamos lá, aqui outras legislações não, mentira, aqui de vez em quando não, isso aqui a gente não olha toda hora, que é o sistema que faz, então a gente não às vezes bate cabeça. Só voltando, ó, cliquei aqui, ó, comunicados de CAR-DA, tá? A gente tá, obviamente, em 2022, tá? E aí, a gente está falando, isso aqui é importante para vocês entenderem, tá? A gente está falando de um recolhimento que vai acontecer no presente momento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como você vai achar um índice, que ele vai, de forma acumulada, te dar essa Selic acumulada lá da data do vencimento, que você já sabe qual é, mês do vencimento, até o presente mês. Mês do vencimento até o presente mês. Beleza? Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Como a gente está em 2022 e aqui está em ordem crescente, o que você vai fazer? Vai vir aqui em 2022 mesmo e vai descer. Certo? E aí você vai procurar, cálculo de juros de mora, tá vendo? Juros de mora, até 30/6, 30/6, 30/6, 30/6. Opa! Estamos falando a mesma língua. Eu preciso de um índice
que me ajude a calcular os juros de mora e o pagamento é no presente mês, certo? Até porque a gente pode falar de Selic, né, do mês que ainda está por vir, tá? Então vamos lá. E do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Qual é o imposto que a gente está falando? Débitos de ITCMD. Certo? Então você vai achar a norma do presente mês referente a débitos de ITCMD. Tá? E não estamos falando disso aqui porque a gente não está falando de auto de infração. A gente está falando de você aí calculando, fazendo a estimativa para esse recolhimento. Tá? Você vai clicar. E aí, ó, aqui que a gente tem aquela situação que eu coloquei, tá? Aqui os valores das taxas utilizados para a tabela prática, tá? Aqui é o valor consolidado e aqui é, digamos assim, se você quiser ver se o sistema está te dando a informação certa mesmo, tá? Aqui, eu imagino que você não vai fazer isso. E aqui a gente tem o vencimento, certo? Ó, tabela tal, tabela prática para cálculo dos juros de mora, ITCMD e PVA aplicáveis até 30/6/2022. Beleza? Aqui, você vai... Qual é... Você não calculou lá atrás? Você não calculou o vencimento a partir lá do prazo máximo, por exemplo, dos 180 dias? Ele caiu em que mês? Ele caiu em que mês? É esse mês que você vai achar aqui. Certo? Por quê? A tabela já está falando de junho. A tabela já está falando de junho. Então, a única coisa que você vai ter que fazer é achar a outra referência. A referência do vencimento. Lembrando que, pessoal, obviamente, eu estou gravando esse vídeo em junho. Tá? E ali a gente chegou até embaixo e os últimos são referentes a junho. Você vai ter que fazer a adaptação para a data que você tiver, tá? Se você estiver vendo esse vídeo aí em janeiro de 2024, você vai lá, ano de 2024, vai lá, opa, até 31 de janeiro, tá? Faça as devidas adaptações. Aqui, aí o que acontece? Aqui tem um probleminha de visualização que é o seguinte, aí você está falando assim, ué, Jonathan, 2002, 2003, só vai até 2010. O meu óbito é de 2019. Aí você vai descer aqui, ó, que tem esse problema aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, 2019. E aí ele vem mês a mês. Você vai escolher o mês de 2019. E vai fazer a multiplicação disso aqui pelo valor do imposto, tá, pessoal? É a multiplicação. A gente está sempre falando do valor do imposto. Sempre, tá? Então, se a gente está falando de uma herança de R$100 mil, 4% em cima, R$4 mil. Vamos para a calculadora. Juros de mora, zero aqui. Juros de mora, a gente está falando de janeiro de 2020. Então, 0,3003. Quanto é que eu falei de imposto? Opa, aqui, ó. Deixei a tela para mim de novo. Aqui, ó. A gente está falando aqui, ó. Janeiro de 2020. 30,03, está na calculadora. Vezes quanto? Vezes o imposto. O imposto, num exemplo, por exemplo, de R$100 mil, 4 mil. Então, isso aí vezes 4 mil. Isso aqui, juros de mora. Beleza? Isso aqui, juros de mora. Tá na mão, tá, pessoal? Tá na mão. Não tem como errar. Tá aqui, ó. Público. Aqui, ó. Internet. Tá na mão. É só fazer, tá? Então, a gente já foi até onde? Você aprendeu o vencimento, depois você aprendeu a calcular a multa, que é por dia de atraso, limitado a 20%. Tá? Se você estiver falando aí de 6 meses, já multiplica por 20% já. Tá? Óbvio que você vai ficar fazendo na unha aqui uma situação que numericamente é lógica. Juros de mora. Você aprendeu a calcular os juros de mora sem precisar ficar consultando o Selic na unha, tá? Você aprendeu a calcular. E aí falta só um pedacinho, só falta um pedacinho. O que pode acontecer também? Mas isso aqui é bem menos gravoso.
tá? Bem menos gravoso. E assim, isso aqui eu estou fazendo no final, mas numericamente você vai ter que fazer isso primeiro, tá? Você vai fazer, vou usar o mesmo exemplo aqui, tá? Usando o montante de imposto, o que a gente pode falar de quê? Atualização monetária. A atualização monetária, aqui, ó, vamos lá. É o artigo 13 ou o 13 é na lei? Aqui, é o artigo 13. O valor da base de cálculo é considerado na data da abertura da sucessão do contrato de doação ou avaliação, devendo ser atualizado monetariamente a partir do dia seguinte, segundo a variação da UFESP, até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto. Aqui tem uma pegadinha, tá? Na verdade não é uma pegadinha, não é bem uma pegadinha, mas assim, se você ler rápido você pode se confundir. A data do recolhimento do imposto não é a data que você está recolhendo o imposto. É a data que a lei falou para você recolher. O que remete a gente aonde? 180 dias. Tá? Então, quando você está fazendo esse cálculo, o que você vai ter que fazer? Olha aqui, ó. É extremamente fácil isso. Tá? Ele está falando de variação de UFESP, não é? Ele está falando assim, em termos simples, ele está falando assim, a atualização monetária vai se dar quando tiver variação de UFESP. Variação de UFESP entre o fato gerador, no nosso caso aqui, na maioria das vezes vai ser morte, e a data prevista para o recolhimento do imposto. Na prática, quando é que vai ter atualização monetária? Quando você tiver o óbito no segundo semestre, certo? O Estado de São Paulo não publica o FESP uma vez por ano, então se acontecer o óbito no primeiro semestre, você passa 180 dias e está dentro do mesmo ano, a UFESP é a mesma, certo? Agora, se esse óbito acontece no segundo semestre, aí você tem você tem os 180 dias dando em outro ano, aí você tem a alteração da UFESP, tá? E como é que você vai calcular isso? Extremamente difícil, extremamente difícil. Você vai pegar o FESP, o FESP aqui, ó, o FESP, vai dar um Enter, valores da UFESP. Tá aqui. 22, 21, 20, 19. Tá aí. Vou dar um exemplo concreto para você, para ajudar no raciocínio, tá? Vamos voltar para cá. Vamos supor que a gente está falando de um óbito que aconteceu no segundo semestre de 2019. Calculadora, zerou a calculadora. E a gente está falando, mesmo exemplo, 100 mil reais. Herança, 100 mil reais. Vezes 4%, 0,04. Estamos falando desse imposto. Esse imposto, o que vai acontecer? Ele vai ser atualizado monetariamente. Como? 4 mil dividido por 2019, que foi, né, o nosso exemplo, 23,53, igual. Chegamos na quantidade de UFESP. E agora, quando é que foi que aconteceu a data máxima para recolhimento dele? No ano seguinte. Então, essa quantidade de UFESP vezes 27,61. Pronto. A gente não tinha 4 mil reais, virou 4.162, certo? O que foi a atualização monetária? A diferença. Isso aqui menos 4 mil. 162 reais de atualização monetária. Tá? 162 reais de atualização monetária. Então, como vocês veem, né? Eu até deixei por último, né? Talvez, né? Pedagogicamente falando, didaticamente falando, talvez fosse melhor colocar no começo, mas eu acabei preferindo colocar por importância, tá? 162 reais. E isso aqui ele tem uma incidência, entre aspas, uma vez só. Tá? Como você viu aqui, a gente falou de 2019 para 2020, atualização monetária, e aí entram os outros. Você viu que a multa de mora ela tem a limitação em 20%, e os juros é infinito. Os juros é infinito, tá? Então, assim, a bem da verdade, quando você estiver pegando aí a calculadora para fazer, você fazendo os dois primeiros que eu te ensinei aqui, juros de mora e multa de mora, você já vai estar muito próxima
desse valor do imposto, tá? Perdão. É isso. Vídeo longo, né? Vídeo bem mais longo do que normalmente a gente faz aqui no nosso canal. Deixa aqui o seu comentário se alguma coisa não ficou clara, porque eu lido com isso aqui no dia a dia, então muitas vezes algo que está muito claro para mim não está para você. Eu preciso desse feedback, ainda que seja para às vezes a gente até substituir esse vídeo, tá? Eu preciso, coloca aqui para mim, consegui entender, não ficou claro tal parte, tá? Coloca pra gente esse comentário que é muito importante, tá? Coloca a sua dúvida, olha, tal, aconteceu isso, isso, isso. Já vou me adiantar, tá, pessoal? Não adianta colocar valores aqui que eu não vou vir com a calculadora fazer para vocês, tá? Não tem, infelizmente eu não tenho esse tempo, tá? Então eu estou colocando aqui os instrumentos para que vocês mesmos façam essa conta, tá? Agora, ó, tal parte não ficou claro, tal, eu posso ter um feedback de vocês para eventualmente até melhorar esse vídeo aqui, tá? Mais uma vez te convido para deixar o joinha nesse vídeo, é importante para a gente, tá? Para ranquear bem o nosso vídeo. E te convido para se inscrever no nosso canal. Toda quarta-feira, às 8 horas, a gente tem um vídeo novo falando sobre inventários, falando sobre legislação tributária de estados diferentes, conversando sempre sobre inventários, ITCMD e assuntos relacionados, tá? Então é isso, espero que tenha conseguido ajudar você aí na estimativa do imposto, tá? Um abraço e até a próxima.